Programação web, o que é isso e como que você consegue aprender? Olá, meu nome é Lucas, eu sou programador e estou gravando esse vídeo para explicar para você o que é a programação web e como que você consegue aprender mesmo que você esteja começando do completo zero ou seja um iniciante na programação. Então, como a gente costuma ir sempre direto ao ponto, eu vou te explicar o que é a programação web. A programação web é uma área de atuação do desenvolvimento do software ou da programação ou do TI. A programação ela tem várias vertentes de atuação e uma delas é a programação web. Outra vertente de atuação da programação é a programação mobile ou desenvolvimento de aplicativos, que são os aplicativos que a gente tem nas televisões e nos telefones. A programação web é tudo aquilo que você acessa através do seu navegador de internet, seja o Google Chrome, seja o Safari, seja o Firefox, seja o navegador que for, tudo aquilo que você acessa através do seu navegador, seja um sistema, seja um site, seja e-commerce, seja redes sociais, isso está relacionado à programação web. Eu estou compartilhando a minha tela aqui para explicar e para mostrar para vocês um pouco melhor de algumas definições que eu encontrei aqui. E eu estou aqui no Figma, que é um software de programação web que foi construído através de programação web, obviamente, conforme a gente explicou anteriormente, porque ele é um site, ele é um sistema que foi construído na web, através de um navegador. Estou no meu navegador aqui no Chrome e estou acessando esse sistema via web. Pode ser que ele tenha aplicativo também, eu não sei se o Figma tem, eu acho que não, porque ele é um pouco mais pesado, é um software um pouco mais pesado. Mas essa aqui é a versão web dele. Dá uma pesquisada breve no Google, você pode ver aqui o que é a definição de programação web. Programação web é a prática de escrever códigos para criar e manter sites e aplicativos web. É uma disciplina que permite a comunicação entre computador e utilizador, traduzindo informações para que o computador as interprete e devolva um assunto. Então, basicamente, isso é programação web. E a programação web tem muitos assuntos dentro dela, que a primeira delas e mais importante são as linguagens de programação. As linguagens de programação, se eu não me engano, tá? Salvo engano, eu sei que existe praticamente umas 2.000 ou mais de 2.000 linguagens de programação. Vou te citar alguns nomes. Tem JavaScript, Java, PHP, Go, Ruby, Rust, ah, C, Sharp, C++, C, que mais? Eu acho que estou esquecendo um monte aí, tá? Mas essas são só algumas das que eu lembrei agora. Então, a programação web é constituída por linguagens de programação que você usa para desenvolver na web, tá? Essas aqui, algumas delas você consegue desenvolver também aplicativos, tá? Você consegue desenvolver aplicativos com Java. Por que Java? Porque o Android, que vocês conhecem, acredito que todo mundo conhece Android, foi desenvolvido a partir do Java, beleza? Então, você consegue também criar aplicativos com Java, e você consegue construir sistemas embarcados também, que é através daquelas placazinhas, de hardware, onde as pessoas colocam sistemas operacionais de telefone, constroem Arduinos, essas coisas através de C++, C e assim por diante. E JavaScript você consegue também usar para criar aplicativos. Tem também Dart, que é uma linguagem que é muito usada para desenvolvimento tanto web, mas ela é mais focada em desenvolvimento de aplicativos, beleza? Essas são algumas das linguagens de programação que tangem a parte de programação web. Lembrando que algumas delas são compatíveis para as duas áreas. E aí, se você quer aprender programação web, eu vou citar alguns tópicos aqui que é interessante você aprender. Se você está nesse caminho aí e quer aprender programação web, está procurando o que você pode estudar de programação web, por onde começar, eu vou citar algumas tecnologias aqui que, se você tiver um papel e caneta aí, eu acho que seria legal você anotar. Beleza? Vamos lá. A primeira delas é, se você vai trabalhar com web, escolha uma linguagem de programação. Aí depende da linguagem que você vai escolher, tá? Escolha qualquer uma, foque nela. Algumas têm coisas parecidas, outras são diferentes, mas escolha uma e siga por ela. Outra coisa que é bastante importante também, se você vai trabalhar com programação web, é HTML e CSS, que são os carinhos responsáveis por montar toda a estilização que você vê aqui de tela, Sejam cores, ícones, tudo que você vê aqui é HTML e CSS, tá bom? Então, uma linguagem de programação, HTML e CSS. Também é interessante você entender de SQL, que é o que é responsável por bancos de dados, Se você não sabe o que são bancos de dados, é o que o próprio nome fala, É um armazenamento grande de dados, de informações.
seja dados pessoais ou seja outros tipos de dados. Isso é um banco de dados. Você pode trabalhar sem que você aprender programação web. Programação web ela é dividida em alguns vertentes que eu falo bastante aqui no canal, que é o desenvolvimento full stack, que é o que cuida do front e do back-end, o desenvolvimento front-end, o desenvolvimento back-end, e também você pode trabalhar aí com a parte de administrar bancos de dados, que é o que eu já informei aqui nesse vídeo, que é um registro com vários dados, informações de pessoas, de empresas e assim por diante. Tudo isso envolve a programação web, e você pode atuar tanto em um deles como em vários deles, como é o programador full stack. O programador full stack ele trabalha com a parte que você vê de um sistema, que é a que a gente chama de front-end, toda a parte visível do sistema, que você clica, que você mexe o mouse, que você digita, é aquilo que a gente chama de front-end. Toda a parte invisível, que é a coleta dos dados, envio de informações, armazenamento, tipo login, cadastro de usuários, esquecimento de senha, tudo a engrenagem ali que funciona por trás, que coloca aquela parte visual para funcionar, é o que a gente chama de back-end. E o desenvolvedor full stack, ele faz as duas coisas, ele faz tanto front-end como back-end, ele também pode vir a cuidar do banco de dados, que é armazenamento das informações e também várias outras coisas aí que eu acho que não faz sentido a gente falar nesse vídeo, que a gente está dando só um overview, uma visão geral do que é a programação web. E, obviamente, se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir, de deixar o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí também, engaja ou envia para alguém que você sabe que precisa entender o que é programação web e a pessoa ainda tem dificuldade de entender isso, beleza? Até a próxima.